para que eu vou me dedicar tanto a essa nova iniciativa aqui do negócio se o meu sócio lá, o meu parente, ele também não está fazendo no mesmo ritmo que eu? Poxa, peraí, então eu também não vou... Eu vou até fazer, mas eu vou devagar. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez com o Bernardo Medina para falarmos de empresas familiares, ele que certamente é uma das maiores referências para falar do assunto. Então, Bernardo, rapidinho, lembra aqui para quem está escutando a gente quem é você, a sua trajetória e o que a sua empresa faz. Obrigado, Fábio, mais uma vez pelo convite. Sempre bom estar aqui sentado conversando contigo. Mas olha, para colocar em poucas palavras, o Bernardo Medina hoje ele é um consultor e conselheiro especialista em empresas familiares. Agora, eu não nasci consultor, eu nasci dentro de empresa familiar. Então, minha família sempre teve negócios, eu cresci nesse ambiente, era uma indústria do setor metal mecânico. Eu comecei a trabalhar na adolescência, então fui estagiário, fui funcionário, depois cheguei a sócio, diretor. Foi feito um processo planejado de sucessão, então eu cheguei à liderança do negócio, fiquei nessa posição durante alguns anos, só que chegou um certo ponto que eu comecei a desenvolver outros interesses. Comecei a atuar como consultor de forma esporádica, primeiramente sem cobrar, ajudando amigos, etc. Aquilo foi se mostrando uma cachaça, eu vi que tinha futuro, e também, por outras questões pessoais, eu resolvi começar algo que fosse meu. Eu queria fundar também o meu próprio negócio. Então, eu vendi a minha participação nessa empresa, que a essa altura já não era mais familiar, digamos assim, eu era a única pessoa representando a minha família fundadora. Vendi a minha parte na operação para que eu pudesse me dedicar 100% a fazer o que eu faço hoje, porque eu acreditava, como eu acredito, que o melhor consultor é aquele que conhece por dentro a operação. Então, os clientes que eu atendo hoje, eles têm o mesmo perfil, de certo modo, do que era a minha própria empresa lá atrás. Então, eu sinto que eu conheço melhor as necessidades e tudo mais, e eu sabia que no mercado não tinha outras consultorias que eram realmente especializadas em entender a nossa linguagem, o nosso jeito de trabalhar, porque a empresa familiar é diferente. Pois é, nesse episódio eu queria explorar um pouquinho mais o tema dos desgastes dentro da empresa familiar, né? Não sei se eu posso chamar de conflitos entre sócios ou entre familiares, enfim, essas pequenas guerras que existem ali dentro. Isso é um tema central? Sem dúvida, é um tema central e você tocou num ponto sensível mesmo, porque você usou tanto a palavra desgaste, que eu acho que é mais fácil de ser digerida, e você falou a palavra conflito. E a verdade é que sempre há um conflito. É natural, entre seres humanos há conflito, isso até um certo ponto é positivo. Na empresa familiar não é diferente. E quando você começa a ter diferentes pessoas tomando decisões ou influenciando essas decisões, e essas pessoas têm relações do tipo pai, filho, irmãos, sobrinhos, cônjuges e tudo mais, isso traz uma dificuldade a mais. E aí esses desalinhamentos, eles precisam ser cuidados para que a empresa caminhe numa única direção, porque a questão toda é que a empresa ela é um barco, ela vai caminhar numa única direção. Então, se um quer ir para lá, o outro quer ir para cá, em algum momento vai dar problema. E será que é fácil, por exemplo, reconhecer esse conflito quando ele aparece? Por exemplo, eu vi uma publicação sua em que você comenta como medir a temperatura dentro de uma empresa, né? E você até usa o termo conflito silencioso. Sim. Ou seja, será que quando o conflito ele surge, ele é facilmente detectável sempre? Como é que é isso? Pois é, a gente botou lá na nossa página que é o termômetro do conflito. E aí vai de 0 a 100 graus. Então, a ideia é que se não tem conflito nenhum, por exemplo, 0 graus está congelado, é um péssimo sinal, porque é sinal de que você não está conversando ou o negócio está todo mundo acomodado, porque a única forma de não ter nenhum conflito é essa. Agora, chega uma hora que vai passar do morno, vai para o quente, vai para o muito quente, e isso tem que ser observado, né? Existem sinais de que esse conflito, esse desgaste, ele está acontecendo, né? O primeiro sinal, por exemplo, é que as reuniões não resolvem nada. Você senta para fazer reunião e não consegue chegar num consenso. Em algum momento dessa reunião,
o clima esquenta, um começa a perder a paciência com o outro. Esse é um sinal de conflito. Outro sinal de conflito é que você já nem quer fazer reunião, porque você já sabe que vai se aborrecer. Né? Não sei se você já viu esse filme. Exatamente, já vi. Então, quer dizer, e por aí vai. Aí daqui a pouco, outro sinal de conflito, você começa a achar o seguinte, não, mas espera aí, para que eu vou me dedicar tanto a essa nova iniciativa aqui do negócio se o meu sócio lá, o meu parente, ele também não está fazendo no mesmo ritmo que eu? Poxa, espera aí, então eu também não vou... Eu vou até fazer, mas eu vou devagar. Ou seja, às vezes não tem uma guerra declarada, mas o conflito já começou. Não, é porque a família ela tem vergonha, ela morre de medo de dizer que tem conflito. Isso é uma coisa impressionante. A gente senta com os clientes, fala, não, aqui não tem conflito. E aí, no primeiro momento, eu finjo que acredito. Num segundo momento, até antes de apresentar uma proposta técnica para executar um trabalho, eu já começo a falar, olha, me desculpe, mas toda a família tem conflito. A questão é em que ponto está esse conflito. Aí tem que ir lá ver o termômetro. E qual é a maneira de você tratá-lo. É aquela história do prevenir ou remediar que nós falamos lá num outro episódio. Né? Então, é preciso entender que existem sintomas desse conflito, como vários outros. Né? Quando a coisa começa a escalar, você já percebe que o negócio está perdendo performance. Porque imagina comigo o seguinte, já é difícil uma empresa dar certo se todos os sócios... E aí eu falo sócios, mas na empresa familiar nem sempre a pessoa da família é sócia. Às vezes ela está ali, mas não é formalizada no contrato. Exerce uma influência, mas não está no papel. Ou é funcionário da empresa, fichado, ou nem é funcionário nem nada. Minha avó, por exemplo, nunca foi funcionária da empresa, mas eu tenho certeza que quem mandava era ela. Pois é porque são os papéis, né, e as estruturas familiares. Então, se já é difícil uma empresa vencer nesse mercado aí tão competitivo, cada um dando 100% de si, cada líder, cada indivíduo-chave se dedicando, imagina se algum deles resolve, não, vou tirar o pé do acelerador porque eu acho que não está valendo a pena para mim. Eu acho que o outro, meu sócio lá, não merece. Eu te pergunto, isso acontece ou não acontece? Acontece muito. Então, esse é o ponto. Então, é mais um sintoma do conflito. Daqui a pouco, você já percebe que tem sócio que começa a pensar em outra fonte de renda, ou já tem uma outra fonte de renda que ele agora trata dela como uma verdadeira prioridade da vida dele, ou algo voltado para imóveis, ou às vezes até uma outra empresa, enfim, às vezes um emprego mesmo, né? Ou simplesmente um hobby, o cara resolveu comprar uma fazenda. Essa mudança de foco é um sintoma do conflito. Né? Ou todo mundo quer vender a empresa. Não que seja um crime vender a empresa, mas pode ser um sintoma de que você não está mais afim de tocar aquela operação. Mas se você quer ofender um membro de uma empresa familiar, em alguns momentos, é você dizer que tem um conflito ali dentro. Porque parece que se ele reconhecer isso... um sinal de fracasso. É um sinal exato, de fracasso, de incompetência. Não, minha família é propaganda da margarina. Lembra aquelas coisas? Oh, happy day. Não dá para manchar essa reputação, né? Exato. Então, e até na nossa página, a gente tem mudado recentemente, a gente está evitando a palavra conflito. A gente fala de vez em quando, mas a gente usa alguns sinônimos do tipo, olha, desalinhamento, diferenças, né? E por aí vai. Interessante. Agora, então, essa mediação de conflitos, eu estou entendendo, é um dos serviços principais, inclusive, aí, que você pode oferecer para uma empresa familiar. Agora, então, voltando um pouco, como é que você se tornou especialista nessa mediação de conflito? Como é que foi isso? Foi alguma especialização ou então você foi aprendendo na prática mesmo? Como é que foi? Pois é, não foi algo assim totalmente planejado, porque, assim, de fato, quando eu tomei coragem para vender a minha participação na empresa familiar que era minha, para me tornar consultor, já era uma intenção atender o meu tipo de empresa, porque era aquele mercado que eu dominava. Então, eu cresci de verdade no meio de empresas familiares. Então, eu já sabia o jeito daquelas pessoas se relacionarem, eu já sabia que abordagem a consultoria precisaria ter. Só que quando eu comecei a aumentar o volume de trabalhos, porque lembra, era um hobby, depois virou profissão, então o número de clientes foi aumentando, etc. Eu comecei a ver que eu precisaria de um pouco mais de base, ou seja, eu tinha empiricamente, né, habilidades
para lidar com aquele conflito, até porque eu também errei muito no passado. Eu, na condição de geração sucessora, eu também cheguei muito ali com o nariz em pé. Não, nós temos que fazer isso, porque essa empresa está muito antiquada. O jovem, ele tem isso. Né? O sucessor, ele tem essa pegada. Né? Para o filho, todo pai é um dinossauro. E para o pai, todo filho, ele está sempre cheirando a leite. Eu ouvi essa expressão durante anos. Eu falei agora, senti até um arrepio. Você está cheirando a leite ainda. E os dois têm um pouquinho de razão. Né? Então, o papel do consultor, justamente nessa mediação de conflito, é falar o seguinte: olha, peraí, nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Não é toda mudança que tem que ser feita. Você não tem que desconstruir tudo que deu certo lá atrás, tá? Só porque é novidade. E nem tem que ficar estagnado sem possibilidade de mudança. Não pode. Né? A mudança, ela é necessária. A questão é como, quando. Então, isso, de fato, é difícil. Cada mercado vai ter o seu tempo. Mas a grande maioria dos negócios, ele não vai sobreviver muitos anos fazendo exatamente a mesma coisa ou fazendo do mesmo jeito. Né? Não vou aqui ficar citando aqueles exemplos clássicos, tipo Kodak, Blockbuster, isso aí todo mundo já sabe. Mas a maneira de fazer a mudança naquela empresa nunca é igual a uma empresa da outra. Então, se você não souber ser um tradutor dessa conversa, não souber como é que você conversa com o pai ou com o filho, ou se não for uma questão entre gerações, né? Porque muitas vezes o conflito é dessa forma, mas em outros casos é dentro de uma mesma geração, ou seja, entre irmãos, ou entre pares, entre primos, maridos e mulheres, etc. Então você precisa, na condição de consultor, saber equilibrar isso tudo. E aí eu fui buscar, a um certo ponto, essa formação. É uma formação que o mercado oferece, que é em métodos alternativos de solução de conflitos. Ela é uma formação que ela é oferecida com um viés jurídico, porque pela lei brasileira de arbitragem, qualquer indivíduo livre, formado, ele pode atuar, por exemplo, como árbitro, como conciliador, como mediador numa disputa, né, se ele for nomeado pelas partes. E aí eu fui buscar essa formação, né, enfim, de forma oficial, para que eu pudesse atuar, inclusive, como um árbitro. E ali eu aprendi muitas coisas, a começar pela própria legislação, e comecei a ver como que os conflitos eles são subestimados e tudo mais. Né? E, muito além disso, eu fui buscar várias especializações, enfim, seja dentro de empresas familiares, dentro de técnicas de governança, para que eu pudesse somar aquela experiência empírica lá de trás, né, com essa formação mais oficial aí, reconhecida publicamente, e também com outros cursos e nas próprias consultorias, né, fazendo parte de vários conselhos, enfim, foi um pouco disso tudo. Muito legal. Agora, eu pego um pouco da sua fala e percebo o seguinte: é de certa forma natural que haja, em maior ou menor medida, que surjam esses conflitos em qualquer empresa familiar. Então, a pergunta que fica aqui é o seguinte, para deixar um pouco mais claro, né, para quem está assistindo, quais são as principais causas desses desalinhamentos, desses conflitos que vão surgindo aí, principalmente no contexto da empresa familiar? Pois é, a gente tinha falado de sintomas, né? E existem causas distintas, mas realmente você perguntando dessa forma, eu acredito que nós podemos agrupar as causas em 3 grandes grupos. Ou seja, por que existe um desalinhamento, por que existe um conflito? Primeira causa é o seguinte: os sócios, né, ou os familiares, eles não têm a mesma visão do negócio. Eles não... Cada um quer ir para um lugar diferente, né? Ou até querem ir para o mesmo lugar, mas um acha que tem que ir de avião, o outro acha que tem que ir de barco, ou seja, estratégias distintas. Então, essa divergência, ela vai fazer com que algumas decisões não sejam tomadas. Ela vai gerar desgaste, daqui a pouco você está cansado. E, a um certo ponto, pode ser que nem faça sentido mais aquela sociedade. Né? Porque como é que eu e você podemos estar no mesmo avião se você quer ir para a Europa e eu quero ir para os Estados Unidos? Então, só para usar ver se eu entendi, uma nomenclatura mais clássica, assim, a divergência ela pode se dar no nível estratégico, tático ou operacional do dia a dia. Eu estou botando tudo isso aí, no mesmo pacote. Então, diferença com relação à visão do negócio. Tá? Então, esse conflito,
ele talvez pode ser um pouco mais até técnico, tá? Mas ele é tão desgastante quanto os outros, tá? Ele afeta o resultado do negócio tanto quanto os outros. Mas essa é só a primeira causa. Uma segunda causa, aí ela tem relação com a divisão do trabalho ou o sentimento de justiça. Então, o que acontece? Quando um sócio começa a achar que, olha, eu trabalho mais do que o outro, ou né, ele sente que ele é menos amado do que o outro, porque vamos voltar aqui um pouco, eu estou falando de empresa familiar. Uhum. Se esses sócios são irmãos e ainda existe a figura do patriarca ou da matriarca, às vezes um filho se sente mais amado do que o outro. Você, como pai, está preparado para lidar com uma situação dessa? Caramba. Se um filho produz mais do que o outro, você, como pai, como é que se administra? Porque a empresa não quer saber se os dois são filhos, ela precisa ter resultado. Exatamente. Então, de fato, é difícil. Então, esse sentimento, ele em algum momento, ele pode ser silenciado, você aguenta, mas daqui a pouco não dá mais para segurar, explode o coração. E eu imagino que deva ter um drama com essa divisão de prolabore e de lucro, que às vezes, sei lá, ambos têm a mesma sociedade, a mesma percentual de sociedade, só que no prolabore, como você mesmo falou, às vezes um entrega muito mais, está lá muito mais horas. De fato... Não sei se isso é uma origem... Essa eu considero como a terceira causa, que está muito ligada à segunda, mas a segunda causa, ela pode não envolver dinheiro. Entendi. Porque em muitas famílias você tem ali uma espécie de igualdade na remuneração e tal, então tem muito mais a ver com o sentimento de injustiça, de frustração, sabe? Um desequilíbrio nesse sentido, né? E isso nos leva para a terceira causa, que a terceira causa é dinheiro. Dinheiro ligado muito fortemente à remuneração dos sócios. Porque se todos ganham igual, por exemplo, como eu tinha falado, mas tem alguns que trabalham muito mais, eles vão se sentir prejudicados. E aí não se trata de injustiça. O sentimento deles é o seguinte, eu estou perdendo dinheiro. Não é sobre, aí já não é mais sobre justiça, é sobre dinheiro. Peraí, se eu trabalhasse lá fora, eu estava ganhando mais. Ou se eu ganhasse a parte que ele está ganhando, eu estaria juntando mais dinheiro. E é claro, essa diferença de remuneração, ela está muito ligada a uma política de remuneração, que é o que eu falava no outro episódio. Isso é uma governança mínima, governança enxuta. Então, tem que separar o que é prolabore e o que é dividendo. Né? Prolabore é para quem trabalha tem que ter salário, é o salário do dono. Mas se um trabalha meio expediente, o outro trabalha expediente inteiro, concorda que há um critério? Tem um desequilíbrio aí. Tem um desequilíbrio. Não, os dois trabalham a mesma carga horária. Tudo bem, mas o quanto eles produzem no tempo que trabalham? Será que eu posso medir? Porque às vezes não dá. Realmente é difícil. Mas às vezes você consegue medir. Então, prolabore é uma coisa. E dividendo é o que você vai distribuir de lucro. Tem empresa que simplesmente não distribui lucro nenhum. Só acumula. E aí pode parecer bom, mas e o sócio que gostaria de receber? E o sócio que tem outros planos? Até empresas listadas na Bolsa você tem obrigatoriedade de distribuir dividendos, você sabia? É uma regra de governança. Quem está fora da Bolsa não tem essa obrigatoriedade de frequência. Só se tiver definido num acordo de sócios. Entendi. Que é a minha recomendação, porque não faz sentido um negócio que não distribua lucros. E aí, para proteger os sócios uns dos outros, ou até deles mesmos, você tem que distribuir lucro, porque senão parece que a empresa não está dando certo. E a sua família que está em casa, sofrendo pela sua ausência? Ela precisa ser compensada disso. Então, é uma questão moral, inclusive. Então, eu preciso distribuir lucro. Agora, em que medida, de que maneira? Tudo isso tem que ser combinado. E aí, na falta disso, conflito por causa de dinheiro. Agora, para entender melhor como é que entra a sua ação nessa história. Então, você, por exemplo, eu imagino que você deva, quando você chega com seu serviço de consultoria, de conselheiro numa empresa familiar, você deva encontrar estágios diferentes para esses conflitos, né? Exatamente. Você pode chegar e estar ainda num estágio muito incipiente, ou então a guerra está instaurada, né? E aí, como é que você ajuda? Como é que, se você chegou lá e está nesse conflito já acontecendo, você ajuda eles a se separar amigavelmente ou não? Ou, na verdade, você ajuda eles a se unirem de novo? Como é que é isso? Como é que...
Dependendo da empresa, se você falar na possibilidade de separar, né, eles vão te jogar para fora da sala, né? Porque tem famílias que elas preferem brigar para sempre, mas acham que o verdadeiro mérito é continuarem juntas, né? O que é uma loucura, obviamente. Mas vamos lá, de fato, a sua pergunta é boa, porque a gente se especializou nos dois casos, nos dois extremos. Então, a gente é preparado para prevenir o conflito, estruturar uma governança que evite ou reduza o conflito ou que ele não seja tão grave. E também a gente é preparado para resolver o conflito a partir de uma separação amigável. Porque o que acontece, né? Uma máxima que eu aprendi nesse mercado é o seguinte: uma sociedade, você que estiver nos ouvindo, pode até, anota aí que vale a pena. Uma sociedade empresarial não foi feita para durar para sempre. Ponto. Ela até pode durar para sempre, mas ela não foi feita para isso. Porque uma sociedade, assim como uma venda, ela é feita em 2 CPFs. A prioridade do CPF muda. Eu posso ficar doente. Concorda que muda Sim, a minha perspectiva sobre a vida? com certeza. Então, assim, a sociedade ela pode durar para sempre, mas ela não foi feita para isso. Só que parece que há uma visão romântica que tem que durar para sempre, principalmente quando a sociedade é familiar. Porque a família, sim, ela foi feita para durar para sempre. Tá? E aí, quando eu confundo essa coisa toda, o que é família, o que é empresa, eu tenho essa dificuldade. Então, é comum que as famílias nem cogitem a possibilidade de uma separação. Entendi. Tá? Mas a separação de sócio, ela pode ser, por exemplo, como eu já tratei, um filho que está comprando a parte do pai. Uhum. Não é uma separação? O pai vai sair da sociedade. Sim. Mas também é um processo de sucessão. Então, a própria sucessão, ela, no seu caso limite, ela pode levar a uma separação da sociedade, porque o júnior vai ficar Sim. e o sênior vai sair. E essa saída pode ser, inclusive, mediante compra de cotas. Então, você percebe que a separação tem que ser vista com mais naturalidade. Agora, em outros casos, você vai trabalhar de forma preventiva. Então, você vai construir acordos, você vai criar um conselho para fazer com que as coisas sejam feitas do jeito certo. Você vai botar os pingos nos is, e aí as conversas vão acontecer de forma mais adequada, os ânimos vão se acalmar, né? E assim vai. Eu acho que eu estou entendendo melhor quando você fala, por exemplo, que a solução nem sempre é procurar um escritório de advocacia, que é o que vem na cabeça de muita gente, né? Precisamos de uma consultoria jurídica aqui para ajudar a gente, né? Então, eu tenho uma pergunta para você bem direta, que é o seguinte: é só vocês que oferecem esse tipo de serviço personalizado para empresa familiar, com uma pegada mais voltada para esse nicho? Olha, honestamente falando, da forma que nós fazemos, só a nossa empresa faz no mercado. Eu nunca vi nenhuma outra, porque a gente faz um serviço que inclui, né, o viés jurídico na medida certa, mas parte de uma visão multidisciplinar do negócio. E tem uma combinação entre hard skill e soft skill. O que é o hard skill? Tem que entender de business, tem que entender de números, de finanças. Se eu não entendo disso, eu não tenho como sentar para escutar o relato de nenhum sócio. Eu vou ter que acreditar em tudo que ele me fala, porque eu não sei avaliar número. Mas eu também tenho que dominar a soft skill. Eu tenho que saber ler as pessoas. Eu tenho que saber que, além dos números, tem outras coisas ali. Então, se eu não tiver essa fusão do hard com o soft, seja na figura do Bernardo, consultor, seja no time que trabalha junto comigo, a gente tem outros consultores associados. Se não tiver isso, cara, você não está preparado para trabalhar com uma empresa familiar, nem numa mediação de um conflito já aberto, nem mesmo numa consultoria mais técnica, do tipo estratégia e tal, porque sempre vai haver um nível ali de desalinhamento que você tem que trabalhar. Então, de fato, não há ninguém. E assim, se você vai falar de um conflito e tal, fui buscar os advogados. O caso em que realmente eu recomendaria você buscar o advogado é se a temperatura do conflito já está lá perto dos 100, já está fervendo. Que aí, assim, de fato,
com perdão da expressão aqui, já virou tiro, porrada e bomba. Aí, mas você deixou chegar lá. É claro. Entendeu? Só que mesmo em casos assim, a pergunta é, será que no judiciário vai resolver? Ou quanto tempo vai levar? Então, mesmo nos casos críticos, às vezes ainda é possível você trabalhar uma mediação alternativa como é o nosso serviço. Agora, a boa notícia é que a maioria dos conflitos não está a 100 graus. Você está ali Numa fase ainda intermediária. Entre o 40 e o 70 e tal ali que... Né, dá para trabalhar. Já passou dos 40 ali, dos 30, 40, já está incomodando. É igual banho. Se o teu aquecedor tem uma medida ali digital? Tem? Tem. Porque lá em casa é chuveiro elétrico, mas eu já tive essa fase. Então, 40 tá legal. 45 eu já sinto que eu estou virando canja. Exatamente. Agora imagina 60 graus, meu amigo. Não, exatamente, perfeito. Agora, supondo, por exemplo, que a solução do conflito, vamos pensar no exemplo, a solução do conflito seja manter a sociedade. Isso. Como é que você dá continuidade? Como é que você garante que dali para frente os termos que foram rearranjados, acordados inclusive com o seu apoio, com a sua consultoria, vão ser cumpridos e aquilo ali vai de fato caminhar para uma situação diferente de solução? Então vamos imaginar o seguinte, você tem uma empresa familiar aí que assistiu essa nossa conversa ou assistiu algum vídeo lá no meu canal e ela percebe que já não está fácil, né, os sócios se alinharem e veio buscar a nossa ajuda, nossa consultoria. Nós fomos lá, fizemos um diagnóstico preliminar e entendemos que a empresa tem um tempo de vida ainda muito longo, eles vão continuar juntos, mas a gente percebe que as regras não estão claras, a estratégia não está bem definida, então nós vamos propor uma primeira consultoria que vai ser um realinhamento. Esse realinhamento ele pode dizer respeito tanto à questão da estratégia do negócio, então pode ser uma consultoria de um planejamento estratégico compartilhado, lembra? Família, empresa, patrimônio, mas pode também incluir um novo acordo de sócios, que na maioria das vezes é o primeiro acordo. A empresa familiar, ela tem o contrato social ali, ela tem o contrato social e olhe lá. Mesmo assim, o contrato social ele já não corresponde 100% à realidade. Mas além do contrato social, eu preciso ter um acordo de sócios privado, onde eu entro em detalhes sobre remuneração. Né? Não pode ser no contrato social, porque o contrato social é público. E tem coisa que você coloca ali que até te atrapalha. Você não quer que o banco esteja lendo certas coisas, por exemplo. Então, o instrumento que se usa é um acordo de sócios. Né? De fato, aqui você tem um conhecimento jurídico, então também não aprendi essas coisas à toa. Agora, esse acordo, ele para funcionar, ele tem que ser fruto de uma consultoria onde você entendeu o negócio, você pensou a estratégia, porque se for um advogado, ele vai simplesmente chegar com um acordo pronto, sem saber se aquilo se adequa realmente à realidade daquela empresa. Então, essa é a primeira intervenção. Tá? Como se fosse um software novo. Você tem que instalar o software, fazer a migração dos dados do antigo para o atual. Então, essa é o que a consultoria vai fazer. E terminando essa consultoria, nós vamos propor a instalação de um conselho consultivo. Toda empresa de médio porte que se preze, né, especialmente a empresa familiar, precisa ter um conselho consultivo que funciona. Não precisa ser tão formalizado se não quiser, mas tem que ter lá um órgão, um ambiente, onde você senta, conversa os assuntos mais sensíveis e esse conselho tem que ter um membro externo. E ninguém melhor do que o próprio consultor que chegou, entendeu o negócio, propôs as mudanças, ele seja esse conselheiro externo. Para dar continuidade e manter aquilo. Exato, porque os conflitos vão continuar. Exato. Você vai ter diferenças ali para tomar decisão, um quer ir para lá, o outro quer ir para cá, o consultor ele busca, né, às vezes uma terceira via ou um meio termo, ou eventualmente você dá razão total para A ou B. Então, assim, você diz, o consultor é neutro. No sentido amplo, sim, mas no caso particular, o consultor ele é em favor daquilo que funciona na avaliação dele. Tá? Então, ele é tecnicamente neutro, mas ele é em favor da verdade. Tá? Então, é assim que a gente faz quando a família entende e nós entendemos que o negócio ele está indo bem. Né? Meu pai diz assim, o seu boi está com carrapato.
Não precisa matar o boi, Tem jeito. tá? Mata o carrapato. E aí o carrapato aqui foi o quê? Foi a desatenção que a empresa teve, né? Foi a negligência, uma certa preguiça, né, de fato, em não se preparar para criar combinados mínimos, estruturas ali de governança e até mesmo de gestão. Agora deixa eu então te perguntar sobre o caso contrário. Vamos supor então que determinado conflito, assim, a solução seja a separação. Não tem mais esperança de manter aquela sociedade, cada um vai seguir seu caminho. E assim, quais são os casos? Eu imagino que você deve encontrar muito caso difícil, né? Porque, enfim, quais são os casos mais difíceis que você encontra e como é que você ajuda nesse processo de a solução é a separação mesmo? Você sabe quais são os pares de relacionamento que têm mais conflito? Não imagino. São irmãos. Irmãos. É impressionante, né? Em segundo lugar, você tem ali pai e filho. Por incrível que pareça, marido e mulher. É mais tranquilo. Porque marido e mulher, você, uma vez que tem a opção do divórcio, Uhum. aquela família, do ponto de vista civil, pelo menos, ela já deixa de existir. Uhum. Então, curiosamente, né? Mas enfim, respondendo à tua pergunta, se não está dando certo, se está fazendo mal para a empresa, se está fazendo mal para a tua saúde, é claro que tem que separar, né? Agora, o separar pode ser de várias formas. Por exemplo, um sócio pode comprar parte do outro. É a forma mais comum. E aí você tem que saber quem é que sai, quem é que fica e o principal, quanto vale a empresa. E aí esse também é um ponto cego muito comum. O empresário, ele não para pensar em quanto vale a empresa dele. Mas existe uma técnica para isso, que é o valuation, que você vai considerar elementos financeiros, tem toda uma matemática, mas também uma visão de negócios, aspectos informais, tudo isso a gente leva em conta. Então, nós desenvolvemos uma metodologia que é própria para uma empresa familiar, é própria para esse contexto que a gente falava, que tem emoção, que tem informalidade, que tem improviso, mas a empresa tem um valor específico. Pode não ser o valor que você quer. Agora, evidentemente que quem quer comprar quer pagar barato. Quem quer vender mais caro. Agora, claro. Se você está numa sociedade que está tão ruim assim, está tão difícil acordar de manhã para ir trabalhar, tem que ter alguém que te sensibilize, e esse é papel também do consultor mediador, a mostrar o seguinte: meu amigo, você tem duas opções. Ou você tem, ou é um final horroroso, ou é um horror sem fim. Uhum. E pode parecer duro falar isso, mas quando você está falando de uma separação de uma sociedade, você está falando de um naufrágio. Sim. É bem como um divórcio, Mião. Sim. Assim, bom não é. É bom, não é? E você não vai sair de um naufrágio com a mochila de ouro nas costas. Você precisa sobreviver. E aí você vai precisar construir um acordo que seja possível, mas na verdade é um acordo que ele é ruim para os dois. Uhum. Não é bom. Bom para os dois, esquece. Ele não vai. O bom para os dois não existe. Sim. Não tem como. Tá fora da possibilidade. Entendeu? Ali. Porque ele é utópico. E o papel do consultor, mesmo... A empresa pode valer um valor que seja impagável. Então, você vai ter que discutir deságio, que é outra questão que eu aprendi. Existe deságio quando um sócio compra do outro. Por quê? Se ele não vender para esse sócio, ele vai vender para quem? Ele fica preso. É o que a gente tem falado no nosso canal. A empresa familiar se torna uma prisão para sócios em conflito. Por quê? Ele não vê como é que ele sai, mas a remuneração dele ainda vem dali, então ele meio que fica obrigado a ficar. Só que quando alguém traz uma opção de saída, ainda que ela não seja ideal, isso pode ser o teu passaporte para a liberdade. Então, um bom consultor, né, que vai atender um sócio que está nessa dificuldade, mas que ele tem a maturidade de entender isso, que ele precisa abrir mão de alguma coisa, ele vai conseguir fechar um acordo em que ele segue a sua própria vida. Então, um sócio fica e o outro sai, ou a gente divide a empresa no meio, já tive casos assim, cada um fica com uma parte, Sim. Né? Mas o importante é que a sua vida tem que ir em frente. Perfeito. Eu estava aqui pensando, né? A gente, é claro que está falando o tempo todo de empresas familiares, mas muitos dos temas aqui, conflitos, dissolução de sociedade, estratégias para,
enfim, eles também acontecem em empresas que não são familiares, né? Aí a minha pergunta para você é a seguinte, você só oferece os seus serviços da Medina Lopes para empresas familiares ou não? Também empresas de outros perfis, né? De fato, como a gente se especializou em empresas familiares, eu diria que 70%, 80% dos nossos trabalhos são para empresas com essa característica. Mas mesmo a empresa que ela não é oficialmente familiar, ela acaba tendo uma pegada de empresa familiar. Por quê? Porque os sócios, se não são da mesma família, geralmente são o quê? Pessoas conhecidas, né? Ainda mais o carioca, né? Se você pensar em termos de Rio de Janeiro, mas o brasileiro como um todo, muito sociável. Então, o sócio geralmente é uma pessoa conhecida ou era o amigo do amigo e tal. Então, isso faz com que você baixe a guarda. Você não combina devidamente no início como vai ser aquela sociedade, quem vai ganhar quanto cada um vai trabalhar. Então, você traz aquela coisa da informalidade, lembra que eu falava da empresa familiar? Você traz aquela carga da informalidade. Mesmo não sendo uma família. Mesmo não sendo uma família. Então, eu diria que, em muitos casos, a empresa não familiar ela acaba assumindo características da empresa familiar. E, por esse motivo, a nossa experiência ela cai como uma luva. Sim. Então, eu trabalhei um caso, por exemplo, de 2 sócios que não eram da mesma família, mas eles estavam há tanto tempo juntos que era uma relação de irmão. Como se fosse irmão. Era claramente uma relação de irmão. E, a um certo ponto, foi impossível eles continuarem juntos, a gente precisou intervir. Bernardo, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. E aqui eu te pergunto agora, que mensagem você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente? O que eles deveriam lembrar aqui da nossa conversa para quem tem uma empresa familiar ou então conhece alguém próximo que tem uma empresa familiar? Bom, é uma pergunta difícil, mas olha, a nossa vida, gente, é uma só, né? Então, a gente não pode se permitir passar tempo demais ali lidando com situações como se elas não tivessem solução, tá? E, na verdade, se você tem uma empresa que ela é um bom negócio, mas a um certo ponto a convivência se tornou ruim, né? Ou a convivência é boa, mas você sabe que a operação é difícil, o negócio é complexo, você sabe que aquilo merece um carinho, então tome uma providência. O seu carro você não leva no mecânico? Para cuidar da tua saúde, você não tem um plano de saúde? Não deixe rolar, né? Pois é, porque a gente vai entrar para te ajudar, seja para prevenir ou para remediar. O nosso trabalho de consultoria, eu já fui chamado de seguro, porque se é para prevenir, eu sou um seguro. Ou seja, eu estou ali sendo utilizado primeiramente para deixar a família tranquila. E pontualmente na hora que as crises acontecem. Mas você está coberto, como um plano de saúde, por exemplo. Tá? Mas a consultoria, muitas vezes, ela vai ser uma cirurgia, onde você tem que fazer ali um corte, de fato, para separar, por exemplo, uma sociedade antes que ela afunde a família toda. Né? Porque imagina, um pai e um filho. Eu já trabalhei casos onde eu falava há pouco, né? Um pai que separou do filho, mas de forma amigável. Por quê? O pai queria aposentar, ele queria cuidar de outras coisas, né? E o filho queria se sentir realmente agora o grande líder. E aí, preciso comprar as cotas do meu pai. Então, quem é que vai acompanhar esse processo? Então, se isso foi feito tantas vezes, né? Se já existem casos como esse, a tua empresa não pode achar que com ela vai ser diferente. Aqui a gente vai improvisar, aqui vai dar certo de outro jeito. Então, não seja vaidoso a esse ponto. Tá? Busque uma ajuda, né? O quanto mais cedo, melhor, para que, né, a família dure para sempre, né? E o negócio, se possível, dure por muitas gerações. Perfeito. Muito obrigado.